Hoje vamos às evidências científicas. Eu espero não vos sobrecarregar muito com evidências. Escolhi 5, assim o tamanho de uma mão, mas podia ter escolhido mais, porque há várias. E, claro, estou a referir-me a evidências científicas relacionadas com a fluidoterapia. Não é por acaso que eu escolhi este assunto. Ainda na última terça-feira, quando estive aqui sentada para realizar Evangelho, reparei que o nosso Pedro, mencionou a questão da água. E quem está deste lado vê as vossas expressões faciais. E eu, atenta ao discurso que ele proferia e mais aos vossos rostos, reparei que algumas pessoas se mostravam ligeiramente céticas relativamente à água fluidificada que ali colocamos no final da sala. E foi isso que me fez levar a este assunto, até porque eu tinha planeado falar de uma outra coisa. Mas em casa pensei, não, está mais que na altura de verificarmos com algumas evidências esta questão e de levarmos até ali também este entendimento, para que não haja nem misticismo já em redor do assunto, nem haja essas expressões céticas, que são normais, porque tudo é normal quando nós desconhecemos. Hoje o intuito é realmente trazer esse esclarecimento para que a partir de hoje não mais estejamos dessa maneira com relação à água. Nem à água, nem a outras práticas aqui realizadas, como é o caso do passe, por exemplo. Então, hoje, falando de evidências científicas da fluidoterapia, ou melhor, da água fluidificada, porque é assim que nós muitas vezes lhe chamamos, podemos desde já dizer que água é assim uma coisa que nos dá que pensar, porque a água é uma substância mineral, nós sabemos, mas também é a substância mineral mais fantástica do nosso planeta. Sem ela nós sabemos que é impossível vivermos a vida na Terra. E quer plantas, quer animais, dependem deste fluxo vital que anda por aí. Só o nosso corpo físico, e vocês sabem, é composto por cerca de 60% a 70% de água, e a própria Terra, se imaginarmos como um corpo maior, também tem na sua extensão uma proporção idêntica à do nosso corpo humano, à do corpo humano. Olha, não quero passar. Durante os próximos minutos nós vamos procurar entender o que é isso da água fluidificada e vamos conhecer, claro, algumas experiências para que as evidências científicas se façam aqui notar, não é? Efetuadas essas evidências em torno desta questão da fluidoterapia, que prova que a água, quando é magnetizada, realmente exerce eficácia naqueles que a tomam. Então, quando nós falamos em água fluidificada, é bom nós repararmos que a água, por si só, já é um fluido. Pelo que melhor seria nós não dizermos água fluidificada. Nós deveríamos antes aplicar o termo água magnetizada, energizada. Também poderia ser um bom termo. Nós utilizamos a palavra fluidificada porque seguimos a Kardec, e Kardec no seu tempo era o termo que utilizava. Ao seu tempo, na sua época, ainda não era comum usar-se a palavra energia nestas questões. Então daí ele utilizar a expressão fluidos e nós retirarmos dessa expressão também a palavra fluidoterapia. Então, o que é a água fluidificada? A água fluidificada não tem misticismo algum. É uma água, podemos dizer, é água normal, mas acrescida desses tais fluidos energizados. Dizemos que essa água está energizada, porquê? Porque recebeu a ação magnética de um ser que poderia muito bem ser um ser encarnado, mas também pode ser um ser desencarnado e até pode ser misto. Haver um ser encarnado ali a querer traduzir para a água efeitos salutares e por detrás dele ter a companhia de um irmão espiritual que o ajuda nesse processo. Então, uma vez que os fluidos na água podem ser gerados pela própria pessoa, por um magnetizador, vamos lhe chamar assim, ou pela própria espiritualidade, é dessa maneira que ela adquire as tais propriedades especiais que vêm depois a beneficiar a pessoa que dela se utilize. Eu digo utilize e não digo beba. Que dela se utilize. Porquê? Porque como é que a água
como é que essa água, afinal de contas, é energizada? Ou seja, como é que essa água... Qual é o efeito que essa água depois tem na pessoa? Portanto, a água age de forma interna, porque ela é metabolizada pelo nosso organismo à semelhança de um medicamento homeopático. O que não quer dizer que, por ser um medicamento, nós a tomemos a toda a hora. Porque há pessoas que, sabendo que têm a possibilidade de beber água fluidificada, exageram na sua toma. Então pensam automaticamente assim: se isto é bom e faz bem, deixa-me carregar dela. Simbolicamente é isso. Mas nós não devemos fazer isso. Porque, assim como nós também não tomamos o medicamento prescrito pelo médico de uma vez só, não exageramos naquela toma, porque sabemos que aquela toma também deve ser doseada, com a água é igual. A água fluidificada não deve nem conduzir-nos a exageros, como vos disse, e também não devemos bebê-la em excesso, ou seja, estar a bebê-la a todo momento. E muito menos tentarmos comercializá-la. Porque às vezes, não é o nosso caso, mas há situações em que as pessoas pensam: bem, se eu tenho esta faculdade de energizar a água, eu posso muito bem criar aqui um negócio próprio disto. A água, e eu soube que há tempos, que até na nossa ilha, eu já digo a nossa porque também já estou cá há tantos tempos, já me considero daqui, que aqui na ilha era energizada por algumas pessoas em específico, e as pessoas acorriam a essas casas onde se energizava a água para levantar a sua própria água. Eu achei isso lindíssimo, porque isso demonstra que já anteriormente, e não só aqui provavelmente, sempre houve esta questão da água poder ser energizada. Então a água fluidificada pode, segundo a espiritualidade, ser aplicada não só em pessoas. Nós às vezes achamos que a água é só para nós. Como se, nós temos um bocadinho esse conceito de que nós é que somos os seres da criação. Mas não, a água pode beneficiar inclusivamente a plantas e a outros animais. E essa água não só pode ser magnetizada num centro espírita, como pode ser magnetizada em qualquer lugar e a qualquer distância. A água pode ser fluidificada de um modo geral, que é o que acontece à nossa água que temos aqui, ou seja, é uma água preparada para benefício de todos. Nós, esta água que oferecemos no final da nossa palestra, é uma água revitalizada com componentes revigorantes, provavelmente também tonificantes, que são ali depositados por emanação exclusiva da espiritualidade que nos assiste, porque vocês já repararam que nós não vamos lá, para a nossa ação, fazer nada à água. Então, quem está aqui pela primeira vez, ou quem venha pela primeira vez ao centro espírita, não tema o facto de ir beber uma água que não sabe de onde vem, porque a água vocês até podem trazer a vossa própria água. Nós não mexemos, não interferimos com aquela água. Mas essa água também pode ser preparada especificamente para uma determinada pessoa. Por isso é que algumas pessoas veem garrafas ali identificadas. Se assim for, nesses casos, essa água adquire propriedades já muito individuais, como é óbvio. E sabendo que aquela água se destina em específico a determinada pessoa, então, normal pensarmos que essa água só deve ser de utilização exclusiva para aquele a quem se destina. Se tem o nome daquela pessoa, não vamos todos lá em casa beber dela, porque ela foi, não que nos faça mal, mas a nós não terá o efeito, porque as propriedades ali impregnadas foram criadas especificamente para aquela pessoa cujo nome se encontrava no rótulo da garrafa. Ou do garrafão, porque também há pessoas que trazem garrafão. Então nós podemos fazer uso dessa água ingerindo-a, que é o que nós por norma fazemos aqui, mas também podemos utilizar essa água como uso tópico. Eu cheguei a utilizar quando a Joana, minha filha, era pequena, e sei de outras pessoas que também o fizeram. Portanto, quando usada topicamente, sabemos que essa água ajuda na cicatrização e no tratamento até de algumas doenças de pele. Quando ingerida, ela ajuda-nos mais no tratamento de transtornos nervosos, de dores diversas, e auxilia em casos de debilidade física e em situações de desgaste causados pelos processos obsessivos que nós muitas vezes falamos aqui. Kardec, há mais de 160 anos, no capítulo 8º do Livro dos Médiuns, diz assim:
Eu vou passar a ler. A vontade é um atributo essencial do espírito. E vocês devem pensar, e agora porque é que ela foi buscar a questão da vontade? E ele diz-nos ainda, por meio da vontade, conseguimos atuar sobre a matéria elementar e com uma ação consecutiva, ou seja, insistindo, conseguimos gerar reação sobre os seus compostos e transformar as suas propriedades íntimas. Então, Kardec, no fundo, o que nos dizia já naquele tempo, é que nós temos esse potencial em nós de manipularmos também a estrutura molecular da água e de outros elementos, claro, que seja para bem, se tivermos condições para isso, não é? E isso não é uma, vamos dizer assim, uma coisa esporádica, é mesmo algo que nós detemos em nós. Agora falta-nos é saber se isto é verdade, porque isto parece muito. Mas isso é verdade. É que o Espiritismo podia muito bem ter dito isto tudo e já lá vão, como eu disse, mais de 160 anos. Em 160 anos tanta coisa aconteceu, tantos conceitos caíram, tantas normas, regras ruíram, tantas verdades deixaram de ser verdades e estas relacionadas com a água que a espiritualidade nos apresenta também poderiam cair. Mas a água, que sempre suscitou um certo encanto e ao mesmo tempo um certo mistério, fez provavelmente com que levasse, depois do que Kardec nos diz, a muitos estudos. E assim tem acontecido. Então há de facto inúmeros estudos, alguns deles até muito credíveis e de cariz científico, que vêm comprovar a tese espírita. E é isso que eu vos trago hoje. Então um desses estudos foi realizado por Bernard de Grade, que é um bioquímico e pesquisador do Canadá, que fez experiências muito interessantes na década de 60 a respeito da cura pelo toque das mãos. Vamos pensar um bocadinho no passe e na imposição das mãos aqui. Grade começou por efetuar experiências primeiro com sementes de cevada. Pegou em algumas, colocou-as de molho em água salgada para lhes retardar o crescimento e as deixar doentes. Depois pediu ao senhor Oscar Stabani, um coronel do exército húngaro, também muito conhecido naquela época pelas suas faculdades psíquicas, que fizesse esse trabalho de impor as suas próprias mãos sobre aquelas sementes, sobre aquelas plantinhas e sobre aquela água salgada. Em simultâneo, o Dr. Bernard de Grade pediu também a um grupo de doentes psiquiátricos que fizessem o mesmo, que também manipulassem com as suas mãos e induzissem pensamentos àquelas plantinhas, mas não às mesmas, a um outro grupo semelhante de plantas. O que é que isso tudo veio a demonstrar? Isso veio a demonstrar-nos que o magnetismo do Dr. Stabani exercia realmente efeito positivo naquelas plantas. As plantas ganhavam mais viço e cresciam, mesmo a serem alimentadas por água salgada, que à partida, né, as mirraria, mas não. O inverso acontecia com as plantas regadas pela água magnetizada, mas agora magnetizada pelo grupo dos doentes psiquiátricos, que pronto, tinham se calhar pensamentos mais pessimistas. Então, no intuito de aprofundar ainda mais este trabalho, o Dr. Grade analisou a água, mas agora em laboratório. Pegou naquela água, levou-a para o laboratório e verificou que realmente a constituição molecular da água estava alterada pelo magnetismo humano do Dr. Stabani e a outra também estava alterada pelo magnetismo humano daqueles doentes psiquiátricos. Após estas primeiras conclusões, nós percebemos aqui que realmente há um efeito. Esse efeito, este Dr. Stabani não tem propriamente ser espírita, que não é. Então ficou logo aqui comprovado que ela atua sobre plantas, mas Dr. Grade, não contente ainda com isso, pega e utiliza-se agora de ratos. Então junta um grupo de ratos, cria-lhes alguma ferida, desenvolve neles até uma doença que é a doença do bócio e faz o mesmo. Tenta verificar
se aquele magnetismo humano, se aquela imposição das mãos resulta ou se aquilo não se trataria, sei lá, apenas de uma questão de placebo. E ele novamente verifica que o magnetismo humano, quando de boa qualidade, e eu agora já digo quando de boa qualidade, ou seja, quando constituído de bons sentimentos, de bons propósitos, realmente ajudava a melhorar o estado de saúde em geral e até acelerava a cicatrização daqueles ratos. Existem imagens, eu não as consegui encontrar em tamanho adequado ao nosso PowerPoint, porque não tinham qualidade suficiente as que se encontram na internet, mas vocês podem depois procurar. Além deste doutor Bernard Grade ter chegado a estas conclusões, e aliás o seu trabalho foi reconhecido e ele ganhou inclusivamente um prémio, mais tarde, uns anos mais tarde, outros 2 pesquisadores da Universidade do Manitoba, no Canadá, também repetiram as mesmas experiências e os resultados voltaram a ser idênticos, o que comprova o trabalho anterior do Dr. Bernard Grade. Também um outro doutor, para alguns de nós aqui conhecido, porque tem um livro muito conhecido que se chama Perispírito, é o Dr. John Zimmerman, da Universidade do Colorado. Ele utiliza-se de um dispositivo, que é um dispositivo supercondutor de interferência quântica. Eu não vos sei explicar o que isto é, mas é esse mecanismo que ele utilizou, e ele, com esse SQUID, que é assim também que lhe chamam, descobriu que os campos magnéticos são criados ao redor das mãos dos aplicadores de energias. Não sei se já aconteceu no passo sentirem descer aquele chuveirinho, parece aquelas estrelinhas, aquela ventoinha, não sei explicar melhor, mas isso tem a ver com a tal imposição das mãos, com a aplicação e transferência dessas mesmas energias. Então Zimmerman verifica pelos seus trabalhos que as frequências desses campos eram de ondas tipo alfa e gama, semelhantes às observadas no cérebro das pessoas no momento em que meditam, o que também é muito interessante. Um outro investigador, porque há muitos, não vos vou trazer todos como vos disse, Robert Miller, através de um outro mecanismo, utilizou os recursos paranormais, não do Dr. Stabani, mas da curadora psíquica conhecidíssima também na sua época, que era a doutora Olga Worrell, e que se encontrava a mais de 900 km de distância dele. E ele vem acrescentar aqui uma novidade neste trabalho, porque enquanto o doutor anterior, o Dr. Grade e o Dr. Zimmerman, vê que a imposição das mãos realmente resulta, que há ali uma transferência de energias, que há uma modificação da estrutura molecular da água por meio dessa imposição das mãos, este vai mais longe e procura perceber se à distância, que é aquilo que o Espiritismo nos disse lá no início, que independe do lugar e da distância, se à distância também há resultados. E então ele pede à doutora Olga, à dona Olga, porque acho que ela não era doutora, que se encontrava então a mais de 900 km, que faça oração por uma plantinha específica que ele tinha lá no laboratório, e ele tinha essa plantinha ligada também lá ao seu mecanismo, que era um transdutor eletromecânico, não sei do quanto. Pronto. E ele pede-lhe em concreto que ela ore e emane boas energias para aquela planta, mas para ele saber quando e como e se haveria realmente alterações, pede que o faça sempre, diariamente, às 21 horas. E para espanto do Dr. Miller, a planta apresentava sempre, no dia a seguir, um crescimento de 6,5 milésimos de polegada, e a máquina a que aquela planta se encontrava ligada registava aquele crescimento quando? Às 21 horas. Fantástico! Então estas experiências vieram acrescentar algo novo, porque vieram-nos comprovar que a ação do pensamento, e a Carla no Evangelho já nos falava um bocadinho sobre isso, exerce um poder enormíssimo, um poder ainda por nós pouco explorado. E que aquela imposição das mãos, afinal de contas, então não é forçosamente necessário. Nós não temos que estar obrigatoriamente ali a impor as mãos para que determinada coisa aconteça. Aliás, quem faz Evangelho no Lar tem a comprovação disso. Porque quem faz Evangelho do Lar e coloca a água não vai lá impor as mãos. Mas sabe, ao beber a água, que aquela água tem um paladar diferente, tem um gosto diferente, às vezes até um cheiro diferente, um odor diferente. Então, ou até um peso.
Tem dias que parece que é mais pesada, é a mesma água que a gente usa sempre. Tem outros dias que aquela água está mais leve. Tem uns dias que tem sabe ligeiramente mais a terra, mais a gente até poderia dizer assim, se calhar é da canalização, mas nós sabemos que não é. Nós sentimos realmente que não é. Aliás, nós sentimos muita coisa. Já repararam que nós, quando comemos a comida da mãe, sempre nos sabe bem? Por que será? Porque a comida da mãe normalmente está impregnada de amor. E isto também comprova aquilo que nós estamos aqui a dizer. Que nós somos todos médiums, temos todos essa possibilidade e sentimos. Desvalorizamos muitas vezes isso que nós sentimos. Então estas experiências, voltando às experiências do Dr. Miller, demonstram-nos que as mãos são apenas um catalisador psicológico, não é uma questão imperativa, não temos que estar mesmo ali a impor as mãos. E que tudo reside aonde? No pensamento e na vontade. Daí aquela conversa de Kardec há mais de 160 anos. E ele refere inclusive que o pensamento e a vontade têm um poder de ação que se estende, muito além dos limites da nossa esfera corporal. E assim é. Então, segundo os espíritos, os fluidos curadores são absorvidos por meio dos centros de força. E centros de força, falamos hoje aqui no Centro Espírita, mas sabemos que também se fala deles noutros lugares. E nós, portanto, absorvemos isso pelos centros de força, por isso é que irradiamos muitas vezes no passo pelo chakra principal, que é o chakra coronário, para que aquilo tudo se distribua pelos restantes chakras do nosso organismo. E eles chegam, não é, por meio dos centros de força ao corpo espiritual, que é o que se pretende, que são acumuladores, distribuidores dessas mesmas energias, e ao vibrarem em sintonia uns com os outros, eles estabelecem um veículo de células elétricas que atuam no doente e deste sobre o seu corpo físico. É por isso que sentimos aquela leveza depois de recebermos o passe. É por isso que sentimos aquele bem-estar, aquela clareza mental, porque chega aonde deve chegar. Também Hernani Guimarães de Andrade não poderia ficar de fora, porque ele é considerado um dos maiores pesquisadores científicos, este sim espírita, contemporâneo no Brasil, e ele realizou também inúmeras experiências ligadas a diversas coisas, mas também realizou por 2 anos um estudo minucioso relativo às amostras, com amostras de água destilada. Ele pegou em água destilada, submeteu a médiuns curadores e concluiu que aquela água, sob a influência daqueles magnetizadores, conseguia realmente manter alterações moleculares, e ele descobriu uma coisa nova. Descobriu o prazo da validade da água fluidificada. Que ele descobriu que aquelas alterações permaneciam na água por cerca de 4 meses. Então é interessante percebermos que a água que às vezes vamos para casa e nos esquecemos até de tomar e pensamos assim, isto já deve estar bom, deixa-me deitar isto fora. Não, se ainda estiver dentro daquele período, a água mantém os fluidos que ali foram colocados. E cá está ele. Por último, apresento-vos vou-vos apresentar também um outro senhor, provavelmente conhecido por vocês todos, que gera alguma polémica. Os estudos dele foram, de certa forma, também já refutados como não verdadeiros, como não científicos, mas eu não podia deixar hoje de falar dele, que é o Dr. Masaru Emoto, um cientista japonês, não espírita, este também, que ficou conhecido por comprovar que os pensamentos, os sons e os sentimentos modificam a coloração e a estrutura dos cristais da água. As suas pesquisas são uma demonstração incrível e um instrumento poderoso que poderia muito bem mudar para sempre as percepções sobre nós e as percepções também sobre o mundo em que nós vivemos. Masaru Emoto é o autor do livro As Mensagens da Água, e ele o que é que fez? Fez experiências utilizando precisamente o que eu vos disse, os tais sons, utilizando palavras, utilizando emoções, deixando-nos evidências de que podemos transformar positivamente o nosso planeta pelos pensamentos que escolhermos. E isto é belíssimo, percebermos que temos isso ao nosso alcance, não é? E que infelizmente ainda não utilizamos muito isso, não vemos o particular disso.
nem as vantagens disso. Então, vamos imaginar agora entre nós, se um simples obrigada ou obrigado muda uma molécula da água, imaginem o que um conjunto de palavras emanadas pelo ser humano, de boas palavras, atenção, as más agora não interessam, pode fazer pelo nosso corpo, que se acha maioritariamente carregado de água. A força que a palavra tem. As nossas palavras, também as nossas emoções e os nossos pensamentos, vemos que interferem na energia planetária. Pena nós não termos ainda essa verdadeira consciência disso. Um dia lá chegaremos. Então, vibrações de amor, de alegria, dão saúde e realmente expulsam, eu vou utilizar o expulsam entre comas, porque pode ser excessivo, fluidos negativos. Porque afastam-nos. E Miramês, num dos livros, nós temos aqui alguns exemplos, a molécula de água exposta a sentimentos de ódio e de aversão, e depois a mesma molécula de água exposta a sentimentos de amor e de espiritualidade, e vemos a diferença. Vemos também aqui palavras como amor, obrigado, apoio, o ódio, as palavras de insulto, a maldição. É tudo muito interessante. Também ele tem outras imagens que eu não trouxe, mas que mostram os tais sons. Música heavy metal exerce sobre a água um peso diferente de outras músicas. E voltando agora um bocadinho aqui ao espiritismo, Miramês, não sei se conhecem, é um espírito que ditava livros, João Nunes Maia, e ele vai mais longe quando ele nos acrescenta num livro que ele tem, que eu gosto muito, que se chama Saúde, mas só existe talvez em PDF na internet, que eu nunca ouvi fisicamente. Ele acrescenta nesse livro o seguinte: até o banho, quando encontra apoio na mente, se pode tornar num verdadeiro passe, mas é preciso entender a necessidade de, naquele momento, impregnarmos ali pensamentos positivos que sustentem as boas vibrações até ao líquido, porque se estivermos ali naquela de só despachar e pensar uma coisinha rápida e está feito, não é? Tem que ser a tal ação consecutiva, como dizia Kardec. Banho e passe, diz ele, conjugados, estão ao alcance das nossas mãos. Claro que aqui as mãos nós já sabemos que é uma questão simbólica. O chuveiro seria como o médium da água e a água o fluido que vivifica o corpo. Lindo, não é? Então, resumindo e concluindo, eu atrevo-me a dizer que fica mais do que evidenciado por estes estudos, e eu podia-vos ter trazido ainda outros, o que os espíritos já há muito tempo nos falam. E a questão da água, então, está mais que evidenciada. A água transporta, como nós sabemos, uma história própria, como nós também transportamos a nossa. A água que já experimentou o contacto com o carvão é aquela água que nós dizemos que já conhece o cálcio, já conhece o magnésio, razão pela qual nós lhe chamamos água dura. A água que por muito tempo ficou não em contacto com o carvão, mas em contacto, por exemplo, com o granito, é uma água que é muito pouco influenciada por esses minerais, como o magnésio, o cálcio e outros, daí denominarmos essa água como água macia. E isto não é por acaso que se diz, isto também são evidências científicas a respeito da água. O que é que eu pretendo realçar aqui? É que a água aprende no solo tudo o que pode. E ao ir aprendendo, vai ficando pronta para as etapas seguintes da vida. Connosco é da mesma maneira. Também precisamos de olhar para a água a partir de hoje e vermos o que é que andamos a fazer com a água a partir de hoje. A água que avança para o mar, por exemplo, também testemunha muita coisa. Porque ela não cai ali e já está. E isso também nos ajuda a compreender porque é que este líquido é considerado um excelente intermediário, podíamos dizer também um excelente condutor dessa energia magnética ou espiritual. Porque realmente ela consegue carregar para si muita, mas muita informação. Vemos também por esta palestra que o pensamento é o ponto central de qualquer tratamento. Se nós educarmos a mente, nós podemos, ao tomar água, torná-la num medicamento fortificante da mais alta qualidade. E basta para isso a tal atitude mental, exercermos sobre aquela água uma vontade benéfica. Sustentados pelas devidas condições, porque temos que ter condições psicológicas para isso.
Também não vamos querer agora virar magnetizadores de um momento para o outro. Mas se tivermos condições, realmente é-nos possível influenciar positivamente o campo energético da água e até mesmo das pessoas. E já vimos que, estando elas presentes ou estando elas à distância. No entanto, é conveniente lembrarmos que o nosso corpo é composto por trilhões de células e que esses trilhões de células são governados pelo nosso espírito. O que significa dizer-vos que, se nós insistimos no pessimismo, na negatividade, nós jamais geraremos coisas boas. O que geramos é a desagregação dessas mesmas células. Como seres eletromagnéticos que somos, porque somos constituídos de tamanha percentagem de água, nós podemos dizer que bebemos o que pensamos e alimentamos-nos das próprias emoções. E isto é forte, mas tem que ser tido em consideração. Com pensamentos pessimistas, com pensamentos de baixo teor, e a Carla no Evangelho falava-nos às vezes da nossa postura em determinados lugares, porque a mensagem Um Homem no Mundo vem trazer-nos isso, vem mostrar-nos que nós temos uma posição, ocupamos essa posição e precisamos estar atentos ao género de posição que estamos a ocupar. Não é a questão da quantidade de água que vamos beber, mas é a qualidade que essa água poderá ter para nós e aquilo que nós faremos dela. Então, com pensamentos pessimistas, com os tais pensamentos de baixo teor, eu posso dizer-vos, e desculpem, mas não há água fluidificada que vos valha, nem a vocês, nem a mim. Não por muito tempo, ela atua naquele momento, mas se nós depressa voltarmos ao mesmo nível de frequência, que é aquele nível de frequência que nós já temos, se calhar há décadas, se calhar já há reencarnações e reencarnações sucessivas, nós depressa neutralizaremos a ação benéfica dos bons fluidos para ela foram transferidos. Então nós podemos ir muito felizes, sair daqui com a garrafinha no braço, levar o tal garrafão de 5 litros, contentes da vida, que agora levamos tudo o que precisamos, mas precisamos estar atentos a estes pequenos, grandes pormenores. Então está visto com esta palestra que a potência também está em nós, de mudar, seja aquilo que for, e com isto vemos ainda outra coisa, que espiritismo é realmente ciência. É ciência filosófica de consequências morais, como salienta Kardec no livro Obras Póstumas.